Boa noite, Igreja Betânia. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. É com muita alegria que vamos dar início a mais um culto, ainda de forma online, respeitando as normas de segurança impostas pelo governo do Estado, mas mesmo assim a gente não pode deixar de estar louvando e glorificando o nome do nosso Senhor Jesus. E com muita alegria, mesmo aí de casa, reúna sua família, vamos prestar culto ao nosso Senhor. E neste momento, para iniciar, eu gostaria de convidar o irmão Natan para fazer uma oração pedindo a condução do Senhor para todo o culto. Vamos orar. Santo e amado Deus, obrigado, Senhor, porque estamos aqui para louvar e adorar o Teu nome, Senhor. Sabemos que só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Abençoa, Senhor, a cada família, a cada pessoa que está nos assistindo, Senhor, a cada pessoa que está participando. Abençoa cada servo Teu, Senhor, que possamos nunca esquecer que só o Senhor é quem nos consola, é quem nos ajuda em todos os momentos, Senhor. Que o Senhor possa estar recebendo esse louvor e essa adoração, que possa chegar a Ti como um cheiro suave. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. E nesse momento nós vamos estar procedendo à leitura bíblica, que está em 2 Coríntios 3, de 1 a 6. 2 Coríntios 3, de 1 a 6. O irmão aí em casa pode abrir a sua Bíblia e a irmã Bruna vai proceder essa leitura. Será que com isso estamos começando a nos recomendar nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas com nossa capacidade que vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém. Amém. E neste momento eu convido a todos os irmãos que mesmo aí de casa estejam nos acompanhando e louvando ao nome do Senhor Jesus. Esse cântico é um cântico bem conhecido, bem animado, então eu convido os irmãos para estarem louvando ao nome do Senhor Jesus junto conosco. Amém? Eu te louvarei, meu bom Jesus. Confio em Ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Meu bom Jesus.
coração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiante fui ajudado, a salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Bom, irmãos, vamos dar início a mais um momento missionário, tá? Eu vou falar aqui para os irmãos o tema de vídeo e a gente vai conversar um pouquinho sobre missões. O tema é o seguinte: viva o poder de transformar. E a divisa se encontra em 2 Timóteo 1,7, que diz o seguinte: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio. Amém? Bom, irmãos, os irmãos sabem que estamos no mês de missões mundiais. É vista por mim como uma das missões mais delicadas, vamos dizer assim, porque a gente sabe que muitos dos missionários, eles estão em países onde é proibido falar da palavra do Senhor, onde eles são perseguidos, e tem toda uma problemática para eles estarem pregando a palavra de Deus, né? Então, além da gente estar orando incessantemente pelos nossos irmãos missionários que deixaram as suas casas, deixaram as suas famílias para estar lá na obra do Senhor, a gente também precisa contribuir. E esse é um dos recados que eu queria dar para os irmãos, né? Foi passado o último domingo que a gente teve presencial na igreja, foi entregue os envelopes a cada família. E esse envelope ele vai ser entregue dia 31 ou durante a semana na igreja, através das irmãs que trabalham no colégio. Então, os irmãos que receberam o envelope e sentirem o desejo de contribuir para missões, deixem o envelope durante a semana lá na secretaria da escola, ou pode contatar a mim, o irmão Ronaldo, Cristina e Isabela, que a gente também vai buscar os envelopes na casa dos irmãos, certo? Além disso, eu gostaria de lançar um desafio para essa semana que está se iniciando, e o desafio é o seguinte: eu gostaria que cada irmão escolhesse um país para estar orando durante a semana. O país que eu vou escolher para estar orando durante essa semana é a Espanha. E aí eu queria que cada irmão também colocasse lá no grupo do WhatsApp qual é o país que os irmãos estarão orando, tá bom? Então conto aí com a colaboração dos irmãos, tanto em oração como contribuindo financeiramente para esse projeto, né, que é um projeto para glorificar o Senhor e para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus. Tá bom, irmãos? Tenham uma boa noite, que Deus abençoe cada um dos irmãos.
só plano teu, Senhor, deixará de se cumprir o que tua palavra diz a respeito de mim, jamais irá cair. Toda a criação espera ver tua glória em nós brilhar, e seu empenho a minha vida. Nenhuma pedra vai clamar em meu lugar. Eu tenho a marca de Cristo em mim, em meu coração só respeito o seu nome. Seguir os seus passos é o desejo meu, de corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim, prossigo vencendo como Ele venceu. Esse o destino escrito pra mim, de herdar o seu reino andando em vitória e corresponder ao chamado de Deus. Toda a criação espera ver tua glória em nós brilhar, o seu empenho a minha vida. Nenhuma pedra vai clamar em meu lugar. Eu tenho a marca de Cristo em mim, em meu coração só respeito o seu nome. Seguir os seus passos é o desejo meu, de corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim, prossigo vencendo como Ele venceu. Persigo o destino escrito pra mim, de herdar o seu reino andando em vitória e corresponder ao chamado de Deus. Na minha fraqueza me fortaleci, na tua presença, Senhor. Na tua palavra encontro poder pra ser mais do que vencedor. Eu tenho a marca de Cristo em mim, em meu coração só respeito o seu nome. Seguir os seus passos é o desejo meu, de corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim, prossigo vencendo como Ele venceu. Persigo o destino escrito pra mim, de herdar o seu reino andando em vitória e corresponder ao chamado de Deus. De herdar o seu reino andando em vitória e corresponder ao chamado de Deus. Graças e paz, queridos. É uma grande alegria, mais uma vez, que eu trago uma palavra da parte de Deus para a amada Igreja Batista Betânia, aqui em Gravatá, e a todos aqueles que, de certa maneira, também terão contato com esse vídeo. Hoje à noite, nós queremos pensar um pouco sobre quais são as marcas de Cristo que nós cristãos, nós que nos chamamos de seguidores de Jesus, que dizemos que somos discípulos do Mestre Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Quais são essas marcas que são evidenciadas na vida de Jesus e que nós, como seus seguidores, então precisamos ter? Quais são essas marcas que nos identificam como imitadores de Cristo? O mundo tem muitas marcas e eu tenho certeza que vocês conhecem várias, que simplesmente ao vê-las em algum lugar você já identifica a quem ela pertence, a empresa, o local, né, que ela pertence.
Nós estamos enfrentando um momento muito difícil e talvez desde o ano passado e esse ano também não se pode falar sobre a Bíblia, sobre as nossas vidas, sem que a gente leve em consideração todo esse contexto que nos rodeia, que é exatamente essa situação em que o mundo inteiro, não só o nosso país, não só a nossa cidade, o nosso estado, mas o mundo inteiro enfrenta um momento cheio de desafios, de medo, de insegurança, de incertezas, onde parece que todo conhecimento humano, todo conhecimento que foi adquirido ao longo de centenas de anos, parece que se torna apenas um Davi diante de um Golias chamado coronavírus. Mas é exatamente nesse momento que nós somos chamados e convocados pelo Senhor a darmos uma resposta como igreja regenerada ao mundo. E então, nesse contexto, o que é que eu e você precisamos ter como características de identificação, como um estereótipo ou o paradigma do próprio Senhor Jesus? Esse Jesus de Nazaré que nós afirmamos categoricamente todos os dias, que nós cremos, que o amamos. Quais são essas marcas que podem fazer diferença no mundo tão conturbado que nós vivemos hoje? Quais são essas marcas que vão fazer com que as pessoas, que a sociedade, que a nossa comunidade, que aqueles que nós amamos, que aqueles que nos odeiam, possam perceber que são as mesmas marcas do Senhor Jesus Cristo? Eu quero tomar como base para essa palavra nessa noite o texto de Gálatas, capítulo 6, versos do 11 ao 18. Eu queria que você, se tiver oportunidade, abra sua Bíblia e leia comigo esse texto. Gálatas, capítulo 6, do verso 11 ao 18. Diz assim a palavra de Deus: Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criatura. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa graça, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Vamos fazer uma breve oração pedindo que o Espírito Santo do Senhor nos ajude a trazer preciosas lições para a nossa vida nesse momento. Senhor, obrigado pela tua palavra, nós te louvamos e te agradecemos porque somos teus filhos, mas por sermos teus filhos nós pedimos que o Senhor nos ajude a caminharmos, a andarmos e a seguirmos esse Mestre Jesus e a estamparmos em nós, a termos em nós marcas profundas do Senhor em nossas vidas. Marcas que vão nos identificar como verdadeiros discípulos e seguidores e imitadores de Jesus de Nazaré. E que isso seja percebido em nossas ações, em nossas atitudes, palavras e gestos, onde quer que estejamos, Pai. Ao redor daqueles que nos cercam, da nossa comunidade, daqueles que estão perto de nós, sejam familiares e amigos. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, ao olhar esse texto inicialmente, entendendo todo o contexto que permeia a escrita do livro, a gente chega a uma conclusão de que o apóstolo Paulo faz uma crítica e também uma advertência às igrejas da região da Galácia.
acerca dos judaizantes, acerca daqueles irmãos que não eram judeus, que eram gentios e que estavam se tornando agora praticantes de algumas regras dos judeus, próprias dos judeus, e, portanto, eram considerados ou chamados de judaizantes. E o que estava acontecendo nas igrejas da região da Galácia era que esses judaizantes estavam invadindo as igrejas, tolhendo, assim, a liberdade cristã dessas igrejas com algumas heresias. E uma dessas heresias era exatamente o fato de que eles queriam que todos crescem, que para possuir a salvação seria necessário, então, a prática de algumas regras, de alguns ritos próprios dos judeus. E no caso específico aqui, eles queriam que os gentios se circuncidassem, que participassem desse ato de circuncisão, e era assim considerado algo próprio para os judeus, e que eles achavam então que era imprescindível para a salvação. Só poderia ter a salvação se você cumprisse também esse ato de circuncisão. Paulo então faz um contraponto aqui nesse momento com essa marca exterior da circuncisão. Paulo aqui vai dizer que nem a circuncisão e nem a circuncisão vale nada. Que nem a circuncisão nem a incircuncisão importa. Porque, na verdade, para Paulo o que valia, o que importava aqui era o ser uma nova criatura. O que Paulo estava querendo dizer, deixar claro para as igrejas, era que não é necessariamente uma marca externa no corpo que vai fazer a diferença, ou que vai dizer então que você é ou não um seguidor de Jesus. É interessante porque Jesus por ser um ser tão inteligente e sábio, o maior de todos, lá nos evangelhos ele chega a fazer algumas colocações interessantes. Ele diz assim: aquilo que contamina o homem não é aquilo que entra, mas aquilo que sai, aquilo que está no coração humano. Então, muitas vezes não é tanto aquelas marcas externas, mas sim aquela marca que nasce do interior. Aquela marca que é fruto de uma metamorfose, de uma mudança realizada no coração, mas uma mudança realizada pelo Cristo, por Jesus de Nazaré. Aquela mudança que transforma o coração humano e que tem um real significado. Então Paulo está fazendo esse contraponto e dizendo que não é a circuncisão, nem tampouco a incircuncisão que vai fazer diferença, mas o ser uma nova criatura, ser transformado, ser mudado no seu pensamento, nas suas atitudes, nos seus gestos, nas suas ações, nas suas palavras, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos. Essa é a verdadeira mudança e a verdadeira marca que flui de dentro para fora e que se transforma em atitudes que glorificam a Deus. Com certeza, queridos, essa mudança interior se revela no dia a dia em atitudes que identificam o cristão como sendo um verdadeiro seguidor de Jesus. E mais do que isso, nos faz parecer com ele, com o Mestre. E nós estamos justamente aqui para sermos imitadores e sermos parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, queridos, também isso não significa dizer que Paulo não tivesse marcas visíveis no corpo, que ele não se apresentasse com algumas marcas que foram fruto do seu próprio ministério. E para a gente ter a confirmação disso, basta você ler o que está escrito, por exemplo, em Atos 9, 15, 16. Quando da chamada, ou da transformação, ou da mudança do apóstolo Paulo, a gente vê que o próprio Jesus, quando se apresenta a Paulo naquela mudança, ele vai dizer no verso 15 e 16: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer
pelo meu nome. E aí você tem uma lista enorme lá em 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 24 ao verso 33, sobre tudo aquilo que Paulo havia passado no seu ministério. Ele lista um rol de situações e de sofrimentos que ele teve durante o seu ministério, desde açoites até naufrágios. Então Paulo tinha, sim, algumas marcas visíveis no seu corpo, fruto do seu chamamento, da sua vocação ao ministério da palavra, ao ministério de expandir o reino de Deus aqui na terra. Isso demonstra claramente que Paulo era um seguidor, um imitador, um discípulo, que era alguém parecido com Jesus. Diante de tudo isso, quais são então as marcas de Jesus que precisamos ter, que nos torna verdadeiros seguidores e imitadores de Jesus de Nazaré? Eu creio sinceramente que há muitas marcas que nós poderíamos falar nesta noite. Eu creio que poderia citar muitas. Existem várias marcas que fariam nos parecer e nos identificar com Jesus. Mas eu quero pensar em pelo menos 3 marcas nessa noite e compartilhar com vocês. Primeira, servo. Essa é uma marca que Paulo carregava desde a sua conversão. Essa é uma marca que não significa apenas que eu e você iremos fazer coisas boas para as pessoas. Não se trata apenas de serviço. Não se trata apenas de ser uma pessoa que se prontifica a fazer coisas para as outras pessoas. Não se trata apenas disso. Não quer dizer somente que de vez em quando nós vamos estar engajados em algum projeto social da igreja, em algum projeto social na comunidade, ou que nós vamos participar de uma ajuda humanitária no mundo. Não, vai muito mais além do que isso. Ser servo é uma marca que define o início da vida cristã. Não é apenas serviço, é também serviço, mas ela vai além. Ela deixa evidente para todo mundo, na verdade, quem é o seu Senhor. Porque servo está ligado diretamente a Senhor. Um é Senhor, o outro é servo. E a palavra que é mais usada no Novo Testamento para servo é a palavra doulos. Existe a outra palavra chamada diáconos, mas a palavra que é mais usada no Novo Testamento é doulos, que significa exatamente escravo. Ou seja, uma pessoa que é escrava, uma pessoa que tem um dono, uma pessoa que tem um senhor, uma pessoa que exerce todas as suas funções, todos os seus afazeres, por obediência a esse Senhor. Essa palavra vai muito mais além do que o serviço. Ela tem a ver com pertencimento. E nós, como escravos, como servos, nós pertencemos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós pertencemos a esse Deus que nos resgatou, que nos regenerou, que nos libertou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então essa qualidade ou essa marca de ser servo, ela tem a ver com toda a nossa vida cristã, mas ela se inicia no momento em que o Espírito de Deus nos regenera, que nos modifica, que modifica o nosso coração. Então, a partir daí, nós passamos a ser seguidores, passamos a ser escravos desse Senhor amoroso, que é o nosso Mestre Jesus de Nazaré. Nós somos escravos de Jesus. E por sermos escravos, não temos vontade própria. E nem sonhos próprios, senão a vontade de Deus em nossa vida e os sonhos de Deus para nós. Queridos, infelizmente, falar é muito fácil, mas nós estamos vivendo cada dia mais como servos egoístas,
vivendo para os nossos próprios deleites, nossos próprios afazeres, nossos próprios sonhos, nossas próprias coisas. Mas essa é uma característica, essa é uma marca essencial na vida do Filho de Deus, na vida do escravo desse Senhor Jesus Cristo. E quando a gente entende isso, na verdade isso deveria nos levar a uma vida de mais renúncia, a uma vida de mais abnegação, a uma vida de mais dependência de Deus, por entendermos que Ele é o nosso Senhor e que tudo vem dEle e que nada foi feito sem Ele, tudo foi feito por Ele, para Ele. Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Está escrito lá em Marcos 10:45, e nós precisamos entender que ser escravo deveria nos levar a uma vida de mais obediência a Deus. Talvez essa fosse uma outra marca que a gente poderia trabalhar nessa noite, obediência a Deus. Mas ser escravo já pressupõe que nós devemos ser obedientes ao nosso Senhor. Esse foi o exemplo deixado por Jesus de ir até o final e morrer a morte de cruz. E esse também devia ser o nosso exemplo. A segunda característica que eu quero pensar com os irmãos, com vocês, que nos escutam nessa noite, é humildade. Essa também é uma marca muito presente na vida do apóstolo Paulo, na vida de Jesus. Não obstante o fato de Paulo ter sido criado aos pés de Gamaliel, isso você encontra lá em Filipenses, capítulo 3, versos de 4 a 6, quando Paulo, de uma forma sucinta, faz um relato de quem ele era, hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim, irrepreensível, criado aos pés de Gamaliel. Não obstante tudo isso, ele também diz em outros momentos, de que, nesse momento inclusive, de que tudo isso ele considerou como perda por conta da pessoa de Cristo. Tudo isso que alguém podia considerar como lucro, ele considerou como perda. Bem diferente, talvez, daquilo que a gente vê hoje, em que todo mundo precisa ter alguma coisa, algum título para ser reconhecido. Precisa se colocar alguma coisa na frente do nome para que você se torne uma pessoa importante, para que você queira ser reconhecido. É interessante que o apóstolo Paulo, na sua caminhada cristã, ele disse em 3 momentos diferentes. No primeiro ele afirma ser o menor dos apóstolos. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 9. Depois, Paulo vai dizer que ele é o menor de todos os santos. Está lá em Efésios 3 e 8. E depois Paulo vai concluir dizendo que ele é o principal dos pecadores, lá em 1 Timóteo 1,15. Na verdade, Paulo não estava sendo um falso moralista, nem com uma falsa humildade. Muito pelo contrário, ele realmente reconhecia a sua pequenez diante daquele que ele resolveu se gloriar. Se gloriar em Cristo, se gloriar na cruz de Cristo. Nós precisamos, queridos, entender que essa era a vida do apóstolo Paulo. Por mais conhecimento que tivesse, ele se colocava sempre como dependente do Senhor Jesus. Jesus, por sua vez, também demonstrou uma humildade desde a sua vinda até a sua morte. O maior exemplo de humildade de Jesus está exatamente na sua encarnação. Ele deixou a sua glória e tornou-se um de nós. Esse é o maior exemplo de humildade dado por uma pessoa. Esse foi o maior exemplo de humildade dado por Jesus. Ele deixou a sua glória. Eu não sei exatamente o que significa deixar sua glória, esse esplendor, mas eu posso dizer a você com certeza, ele deixou tudo isso por amor a mim e a você. Ele deixou tudo isso para se transformar em um de nós. Assumir a forma humana, a figura humana.
Jesus viveu a nossa história, se fez pobre por nós. E mais do que isso, ele morreu a morte de cruz. Isso está lá em Filipenses capítulo 2, verso de 5 a 11. Nós precisamos entender, queridos, o que verdadeiramente significa essa marca chamada humildade. Um grande pregador, séculos passados, Charles Spurgeon, que foi considerado por muitos como o príncipe dos pregadores, certa vez ele disse que a humildade é pensar de si mesmo, como Deus pensa de você. A humildade é pensar de si mesmo, como Deus pensa de você. É sentir que, se temos talentos, eles nos foram dados por Deus. Como a carga em um navio, eles tendem a nos afundar. Quanto mais temos, mais baixo devemos ficar. Que verdade! Quando a gente entender que tudo aquilo que nós temos foi dado por Deus e que é feita uma carga de navio que quanto mais a gente tem, mais nos puxa para baixo, a gente vai entender esse conceito verdadeiro de humildade. Humildade não significa negar aquilo que nós temos. Não é uma simples negação dos dons, dos talentos, das capacitações, dos prêmios que nós recebemos. Não é isso. Humildade é transferir para quem de direito tudo isso. É transferir para Deus a glória das coisas, de tudo aquilo que nós temos e somos. A comunhão constante e a intimidade continuada com Jesus nos levam a uma compreensão exata de nós mesmos. Quanto mais nós temos intimidade, quanto mais nós continuamos íntimos de Jesus, mais isso nos leva a uma compreensão exata de quem nós somos. Quanto mais nos afastamos de Deus, mais nos tornamos pessoas egoístas, pessoas que querem ser melhor do que os outros. E quanto mais nos aproximamos, quanto mais intimidade nós temos com Deus, mais nós consideramos ou nós entendemos quem verdadeiramente nós somos. Quanto mais temos intimidade com Deus, mais conscientes nós somos de que nós precisamos mortificar o nosso eu. Quanto mais intimidade continuada com Jesus nós temos, mais nós temos o entendimento de que a glória pertence a Deus, de que a graça é suficiente, de que existe uma necessidade constante de confissão de todas as nossas vaidades pessoais, essas vaidades que nos levam muitas vezes à soberba. Eu gosto muito do exemplo de João Batista, do profeta João Batista, e eu queria pincelar rapidamente algumas coisas sobre a vida dele. Por exemplo, eu acho que nós devemos seguir esse exemplo fantástico de João Batista. João Batista foi filho de um casal já na idade avançada. João Batista era alguém que pregava no deserto. João Batista era alguém que atraía pessoas, gente de toda a Judéia e Jerusalém, mesmo com sermões duros de arrependimento e conversão, e não sermões de bajulação. João Batista nunca operou milagres nem sinais. João Batista foi reconhecido como o maior nascido de mulher, e nem por isso se envaideceu e perdeu a noção da glória de Deus. João Batista não deixou ninguém confuso a respeito de sua verdadeira identidade e acerca de Jesus. Quanta diferença para os nossos dias. João Batista sempre deixou claro que não era o Cristo e que também não era digno de desatar as sandálias do Cristo. Sempre disse que Jesus tinha primazia, de que Jesus já existia bem antes dele. João Batista sempre manteve a distância entre ele e Jesus. E João Batista tinha uma regra clara e bem definida na sua vida. Convém que ele cresça e que eu diminua. Essa era a regra da vida do profeta João Batista. Há uns dias atrás eu recebi uma imagem de um pastor amigo meu, onde estava um outdoor, e ele estava presente no outdoor, mas a equipe pastoral, dizendo: venha, aqui está a igreja que pode
lhe ajudar. E a foto de todos os pastores né, naquela pompa toda. Querido, jamais João Batista ia fazer tal coisa. Porque ele sabia a quem ele devia a glória, a quem devia ser dado todo o reconhecimento da sua vida. Eu acho muito difícil encontrar outra pessoa na história bíblica e na história do cristianismo que tenha tomado tanto cuidado para não roubar de Jesus a atenção para si mesmo. João Batista era exatamente essa pessoa que tomava cuidado de não deixar que ele tomasse o lugar de Jesus. Ele sabia exatamente o seu lugar. A igreja hoje, amados, seria outra se os pregadores, se nós pastores, se os cantores, se os mestres, se os ministros, se os líderes, se todos os irmãos da igreja fossem verdadeiramente dominados pelo espírito de humildade presente em João Batista. Como precisamos dessa marca em nossas vidas no dia de hoje? Quando todos querem ser o maior, Jesus diz, seja o menor. Quando todos querem ser o primeiro, Jesus diz, seja o último. Quando todos querem ser superiores, Paulo diz, considere os outros superiores a vocês. E Jesus diz, sirvam, sirvam, sirvam. Finalmente eu quero falar sobre a terceira marca de Jesus que nós devemos, como seguidores dele, termos também nas nossas vidas, que vai nos identificar então como verdadeiros discípulos, imitadores de Jesus de Nazaré. O amor. Talvez todo mundo esperasse que essa fosse a primeira. Na verdade, essa é a mais falada, mais badalada das marcas ou das características que um filho de Deus deve ter. E também, além de mais falada, a menos vivida de todos os tempos. A marca que mais dizemos que devemos ter e que menos temos. Talvez seja a marca mais mal compreendida de todas e a que menos praticamos. Explico. O amor, ele só acontece na esfera da praticidade. O amor não acontece no universo da teoria. Ele só acontece na prática. João já falava na sua carta que nós não devemos amar de língua, de palavras, mas de fato e de verdade. Essa marca chamada amor deve ser demonstrada na prática e para que isso aconteça é necessário muita renúncia, muita abnegação, muito investimento de tempo, muita atitude. E aí é que está o problema. Porque é aí que a coisa se complica, porque vai de encontro ao nosso egoísmo e à nossa maneira centrada de viver. Nós somos centrados muitas vezes em nós mesmos e na nossa família, centrados nas nossas coisas, nos nossos interesses, nos nossos sonhos, nos nossos luxos, nas nossas vaidades. Esse é o grande problema quando nós falamos dessa marca chamada amor. João vai ordenar na sua carta, então, que nós não devemos amar de palavras, mas de fato e de verdade. 1 João, capítulo 3, verso 18. Paulo define bem isso em 1 Coríntios 13 e em outras cartas escritas. Esse amor na prática. Jesus afirma que é o amor que nos identifica como seus seguidores e discípulos. Nisso conhecerão todos que vocês são meus seguidores se tiverem amor uns pelos outros. Está lá em João 13:35. Mas o que nós temos visto hoje, em função dessa política, ou dessa politicagem, e dessa situação tão difícil em que o mundo vive, chamada pandemia, é ódio em vez de amor. É muito rancor travestido de verdade. Queridos, foi o amor que fez com que Deus nos desse Jesus. Foi o amor que fez Jesus suportar todas as coisas. Foi o amor que levou Jesus à cruz. O amor vai além das palavras.
1 João 3,17 diz que se nós possuímos recursos e vimos alguém padecer necessidade e fechar o coração, como pode permanecer em nós o amor de Deus? A palavra de Deus também afirma em 1 João 4,18 que o amor lança fora o medo. O amor lança fora o medo. Eu quero terminar essa palavra dessa noite com um relato histórico. Algo que aconteceu há muito tempo atrás, não sei se você tem conhecimento disso, mas que tem tudo a ver conosco e tem tudo a ver com o momento em que nós vivemos, que o mundo vive e que nós vivemos como igreja. Isso é história. No segundo século, o Império Romano foi atingido pela chamada peste antonina, lá por volta do ano 165 da era cristã. E essa doença, essa mortandade, essa peste, tinha uma taxa de mortalidade de cerca de 25% entre os doentes e matou mais de 5 milhões de pessoas. Durante o novo surto da doença, que aconteceu em meados de 189, segundo o historiador Cássio Dio, morriam cerca de 2.000 pessoas por dia na capital do Império. Quando a peste atacou então Roma, por volta do ano 166, o grande médico Galeno se refugiou em sua casa na Ásia Menor e voltou depois no ano de 168, convocado então pelos co-imperadores Marco Aurélio e Lúcio Vero. Isso era mais ou menos uma prática normal naquela época, quando o médico tentava de tudo e não conseguia então resultados. Ele era a pessoa que tinha que se refugiar um pouco da população, tentar pensar em alguma coisa e depois voltar. O fato é que a doença ofereceu uma oportunidade para os cristãos praticarem seu discurso a respeito do amor. Convencido de que os deuses estavam enfurecidos, então, porque os cristãos se recusavam a honrá-los, Marco Aurélio moveu uma perseguição aos seguidores de Cristo. Mesmo assim, eles assistiam aos doentes. Enquanto os pagãos fugiam, eles ficavam e ajudavam. Isso criou uma boa imagem do cristianismo. Além disso, a nova religião tinha uma excelente teologia para esses tempos de pandemia, oferecendo esperança de rever os entes queridos no futuro e conferindo sentido para a vida em meio à crise. No terceiro século, por volta de 249, 260, 62 d.C., uma nova e misteriosa pandemia atingiu fortemente o Império Romano, matando até 5.000 pessoas por dia na capital, Roma. A doença ficou conhecida como peste de Cipriano, porque o líder religioso de Cartago escreveu um sermão ou panfleto sobre a pandemia, fortaleceu a fé dos cristãos e promoveu uma agenda positiva em meio ao caos. Sobre a mortalidade, Cipriano se dirigia aos que achavam que a praga estivesse sendo democrática demais, sem fazer diferença entre pagãos e cristãos, explicando que enquanto os cristãos estiverem no mundo, estarão sujeitos à mortalidade. Num estilo sereno, ele ofereceu o conforto da verdade bíblica para fortalecer a atitude da igreja. Os historiadores da época são quase unânimes em afirmar que essa pandemia, que exerceu influência na queda de Roma, ajudou na expansão do cristianismo. Os cristãos estavam presentes na hora da ausência e foram ajuda visível diante do inimigo invisível. De acordo com Dionísio de Alexandria, o Grande, ao menor sinal da doença, os pagãos abandonavam os enfermos e fugiam de seus queridos, jogando-os nas ruas. Já os cristãos, seguindo o exemplo de Cristo, mostravam grande amor e cuidado pelos doentes. Muitos, ao cuidar dos outros e curá-los, transferiam a morte para si mesmos e morriam em seu lugar. Além de prover água, alimentos e medicamentos para os doentes, os cristãos os limpavam e até providenciavam um sepultamento digno. Para os que haviam perdido os parentes na pandemia, eles ofereciam uma nova família. Talvez a gente possa acrescentar mais uma marca aqui no final. Coragem. Precisamos de coragem
porque a Bíblia afirma que onde há amor não existe medo. Que essa palavra atinja o meu coração e atinja o seu coração. Que nesses momentos difíceis em que todos nós, cristãos e não cristãos, estamos passando no mundo, o Senhor nos conceda as verdadeiras marcas de Jesus de Nazaré. Servo, humildade, amor e coragem para mudar. Que Deus abençoe a todos nós. Liberdade e ao mundo transformação. Viva, Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. E aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva Jesus é poder. Para todo que crê ao cativo, liberdade e ao mundo transformação. Viva, Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo.